Olá, o meu nome é Fábio Varanda e neste vídeo vou resolver um exercício utilizando a linguagem Java com recurso a programação orientada por objetos, em que vou utilizar as classes Random e Scanner, bem como instruções de repetição. Então, vamos resolver dois projetos. O primeiro vai simular um jogo de dados, em que temos dois jogadores que vão lançando os dados até atingirem um número pré-determinado de valor de pontos. Quando esse valor é atingido, o computador mostra o jogador vencedor. Em cada jogada é também mostrado a pontuação de cada um dos jogadores. O segundo projeto será uma calculadora, em que vai aparecer uma lista de operações possíveis a efetuar e depois são pedidos os valores ao utilizador, bem como a operação e os valores da operação. Para o primeiro projeto, vamos criar inicialmente uma classe player, que tem nome, pontuação e número de vitórias como atributos. Então, já tenho aqui o projeto criado, que chama-se SX3. Vem no seguimento dos dois vídeos anteriores criados. A nossa classe será a classe Player. Okay. Vamos criar os três atributos: private string nome, private int número de vitórias, e a terceira era pontuação. Private int pontuação. Ponto seguinte. Cria um construtor que recebe o nome do jogador e temos que validar para que não seja nulo. Então, o construtor já sabemos que tem que ter o mesmo nome da classe. Vai ter que receber o nome do jogador. Okay? E o construtor recebe apenas o nome do jogador. Temos que fazer a validação para não ser nulo, okay? Uma vez que isto é um objeto do tipo string. Se não for nulo, o que a gente faz é no atributo da classe, por isso temos this.nome, vamos guardar o nome recebido como parâmetro do construtor. Caso contrário, o que fazemos é colocamos um nome vazio no nome da pessoa. Okay? Ou seja, fazemos a validação do nome. Se for diferente de nulo, guarda o nome. Caso contrário, fica vazio. As chavetas não são necessárias porque temos apenas uma instrução. De seguida, temos o número de vitórias. O número de vitórias. Quando o jogador é criado, o valor é 0, ou seja, o jogador é criado e ele ainda não ganhou jogo nenhum. E a pontuação também fica inicialmente com o valor 0. Okay? O construtor tem como objetivo inicializar os atributos da classe. Temos os três atributos da classe inicializados, por isso o construtor está feito. De seguida, métodos seletores e modificadores para os atributos, guardam o nome e a pontuação e temos que fazer validações de parâmetros. Para o atributo de número de vitórias, incluo um método seletor e um método que incrementa esse número em uma unidade. Ok. Um truque. Botão direito do rato, insert code e vamos buscar aqui os getters. Os getters são os seletores. Vou selecionar todos e gerar. E ele gera-me automaticamente todos os seletores necessários. Agora vamos fazer os modificadores. Podemos fazer do mesmo modo. Botão direito do rato, insert code, setter. Selecionar, gerar. Ok. O nome. Mais uma vez, estamos a atribuir um novo nome ao jogador. A validação tem que ser exatamente a mesma que foi feita no construtor. Ou seja, validar se o nome é diferente de nulo. Se for, guardamos no atributo. Caso contrário, não acontece nada. Okay? Porque se estamos a alterar o nome, não podemos pôr com o nome vazio. Fazemos só a validação se é diferente de nulo. O número de vitórias não é set número de vitórias, é incrementar número de vitórias. Por isso vou aqui alterar isto, vou pôr inc de incrementar. Não é recebido nada como parâmetro e o que fazemos é incrementar em uma unidade. Por isso podemos fazer mais. Okay? E o número de vitórias é incrementado em uma unidade, que é exatamente o que diz aqui. Por último, set pontuação. Recebe um número de pontuação, guarda. Agora, o que é que a gente sabe em relação à pontuação? Tem que ser um número maior que 0. Então, if pontuação maior que 0. Se for maior do que 0, guarda a pontuação. Okay? Temos que garantir que é um número positivo. Pois, próximo ponto. Cria um método addScore que vai receber um número de pontos e soma-o à pontuação do jogador. Ou seja, este método
seja, se estamos aqui a fazer, estamos a dar uma ordem, isto é um procedimento, ou seja, nós não estamos a fazer qualquer pergunta, estamos a dizer, dar uma ordem ao nosso computador. E o que é que vai receber? Um número de pontos. Ok, então, vamos fazer int pontos. Recebe aqui um número de pontos. O que é que a gente sabe? Estes pontos têm que ser positivos. Ok? Então, se têm que ser positivos, e o que é que vai acontecer? A nossa pontuação vai ser incrementada com os pontos recebidos por parâmetro. A seguir, método reset. Colocar a pontuação a 0. Novamente, é uma ordem, por isso é um procedimento. Ok? Então, a pontuação vai ficar com o valor 0. E temos os métodos do jogador criados. Então, vamos testar os métodos antes de avançarmos para o nível seguinte. Para testar, temos que vir aqui à nossa main. Vou apagar os comentários. Não são necessários. Então, vamos criar em primeiro lugar um jogador. Temos que o declarar. Vou-lhe chamar P1. Okay? E vamos chamar já o construtor desse jogador. E ele tem que receber um nome. Então, vou-lhe chamar António. Okay, cá está. Então, nós sabemos quando o jogador é criado. Quando o jogador é criado, o número de vitórias e a pontuação está a 0. Ok? Podemos utilizar estes seletores, mas o que a gente quer fazer é, vamos começar aqui a utilizar os modificadores. Então vamos fazer aqui o addScore, p1.addScore, e vamos lhe atribuir 3 pontos. Ok? Então agora, se eu fizer p1.getPontuação, ele vai-me mostrar, vai-me devolver, neste caso, isto é uma função, vai-me devolver a pontuação daquele jogador. Então eu vou fazer system.out.println e mostramos a pontuação. Okay? Se a seguir fizermos P1 ponto, já agora vou aqui só fazer uma concatenação, pontos, 2 pontos, mais. Okay? Só para se perceber bem na frase que estamos a mostrar a pontuação do jogador. Se eu fizer P1.reset, o que a gente está a fazer é a apagar os pontos do jogador, então a voltá-los a meter a 0. Então a seguir podemos fazer P1.getPontuação. Então estamos aqui a testar alguns métodos que criamos na classe. Vamos só ver se está tudo a funcionar corretamente. Ok, cá está. Ou seja, o jogador foi criado, adicionamos a pontuação e a seguir mostramos a pontuação. E cá temos pontos 3, porque nós adicionamos ali 3 pontos, a seguir mostramos. Fizemos o reset em seguida e voltámos a mostrar a pontuação e voltámos e vemos que ficou com 0 pontos. Vamos avançar para o próximo nível. Crio uma classe chamada Dice, ou seja, é o dado, que deve ser inicializado com o valor 6 no construtor e tem um atributo apenas que é faces. Então, vamos criar aqui uma nova classe, chamada Dice. Private int faces, okay, que é o número de faces do quadrado. Vamos ter o construtor que tem automaticamente o valor 6. Se tem automaticamente, quer dizer que isto é um construtor por defeito, não precisa de receber ali nenhum valor. Okay? Não tem parâmetros no construtor. Cria um metRoll que vai lançar o dado. Este método deverá gerar um número aleatório entre 1 e o número de faces do dado e retornar o valor gerado. Utilize a classe random. Então, public void roll. Okay. Vamos ter que utilizar a classe random. Temos que a importar. Ok. Então, depois temos que declarar um objeto, eu chamo-lhe R, que é um objeto do tipo random. Se eu fizer r.next, ele vai me perguntar qual é que é o limite. Ou seja, o limite é faces, não é? Porque é o número de faces do dado. E vamos pôr return
aquele número. E já agora, isto é return, isto tem que ser uma função para me devolver o número gerado. Agora, qual é o problema? Ele tem que me devolver um número aleatório entre 1 e o número de faces do dado, ou seja, entre 1 e 6. Se nós formos aqui olhar para o método nextInt, vou fazer aqui r.nextInt, o que acontece é que ele vai devolver um número entre 0 e o número especificado, ou seja, neste caso é as faces, ou seja, o limite superior, a exclusiva, ou seja, devolve-me um número, vai-me devolver um número entre 0 e 5. E aquilo que nós queremos é entre 1 e 6. Como é que a gente pode resolver isso? Podemos gerar o número e somar uma unidade. Porque se o r.nextInt devolve-me um número entre 0 e este número aqui definido, que no nosso caso é 6, vai-me devolver um número entre 0 e 5, okay? Porque este número aqui definido é exclusivo. Se a gente somar 1, nós vamos ter um número entre 1 e 6. Okay? E assim a nossa função já devolve o valor correto. Okay? Vamos testar. Vamos aqui à nossa main. Vou comentar o teste feito anteriormente. Okay, vou só comentar a partir aqui do headScore. Agora vou criar um dado. Vou-lhe chamar roll, igual a new roll. Desculpem. Dice, igual a new dice. Ok, cá temos o nosso dado criado. Se eu fizer dice.roll, é que ele vai-me lançar o dado e vai-me devolver um número. Então o que é que a gente vai fazer? Vou fazer aqui um ciclo e ele vai correr. Vamos pôr 4 vezes. Okay? E vamos ver o que é que acontece quando lançarmos o dado 4 vezes. Então para isso temos que mostrar no ecrã o valor do dado. Okay? E temos, ele vai lançar o dado 4 vezes e vai mostrar no ecrã o valor. Vamos testar. Cá está. 1, 3, 6, 1. Ok? Está a lançar 4 vezes o dado, sempre com valores aleatórios. Vamos então criar a classe Game. Tem os atributos jogador 1 e jogador 2 e dado, os pontos necessários para ganhar e o número de lançamentos. Então, vamos ter que começar por criar aqui os atributos da nossa classe. Private Player, ou seja, os primeiros 2 atributos serão do tipo jogador, que há de ser o jogador 1 e o jogador 2. De seguida temos que ter um dado. E, por último, temos 2 inteiros. Um é o número de pontos necessários para ganhar e o outro é o número de lançamentos. Então, número de lançamentos, ou vamos supor só pontos necessários, não, pontos para ganhar, que assim fica mais curto o nome. De seguida, temos que criar o nosso construtor, que vai receber como parâmetro o nome dos 2 jogadores e o número de pontos necessários para ganhar o jogo. O número de pontos necessários tem que ser maior ou igual ao número de faces e inferior ou igual a 50. Ok, então, public game recebe o nome dos 2 jogadores, nome 1, nome do jogador 1 e nome do jogador 2, e recebe também o número de pontos necessários, ou seja, eu vou-lhe chamar pontos. Ok. Então, para inicializar o jogador 1, o que temos que fazer é chamar o construtor. New player. E nós sabemos, foi criado há pouco, sabemos que o construtor da classe player recebe o nome do jogador. E faz a validação e mete o número de vitórias e a pontuação a 0. Então, basta-nos enviar o nome do jogador para dentro do construtor. Fazemos exatamente o mesmo para o jogador 2. Okay? E temos os 2 jogadores inicializados. De seguida, temos que chamar o construtor para o dado. E para o dado é um construtor por defeito. Adicionei também aqui um seletor e um modificador para as faces. Ok. O número de lançamentos no início é 0.
ou seja, porque nós estamos a arrancar com o jogo, ainda não foi efetuado qualquer lançamento, os pontos para ganhar têm que ser maior ou igual ao número de faces e inferior a 50. Então, os pontos têm que ser maior ou igual dado ponto get faces, tem que ser maior ou igual ao número de faces, e os pontos têm que ser menor ou igual a 50. Se isso acontecer, os pontos para ganhar ficarão com os pontos. Caso contrário, podemos definir que os pontos para ganhar têm o valor, por exemplo, 50. Este valor é definido por nós. Okay? Não se esqueçam, os construtores têm que inicializar todos os atributos. Ou seja, se nós tivermos um if e ele não entrar no if, nós temos que definir de seguida um valor. Okay? Temos que atribuir aqui um valor por defeito. Ponto seguinte, criar um método nextPlay. Ele vai simular o lançamento do dado por parte de um jogador. O jogador que lança é recebido por parâmetro. O método deve verificar se após o lançamento o jogador venceu. Para ganhar, o jogador precisa de alcançar exatamente o número de pontos definidos no início da partida, sem ultrapassar esse valor. Ok, tem que ter exatamente o mesmo número de pontos. Se for o caso, deve ser mostrado esta mensagem no ecrã. Não se esqueça de incrementar o número de vitórias do jogador que ganhar. Nesse caso, o método deverá também retornar um valor booleano, ou seja, isto vai ser uma função que vai retornar um valor booleano. Se o jogador não ganhar após o lançamento, retornamos false. Deve adicionar o valor obtido pelo lançamento do dado e mostrar o resultado no ecrã da seguinte forma. Ok, cá está. No caso particular do jogador não ganhar por ultrapassar o valor de pontos necessários, o lançamento conta, mas o número de pontos permanece igual ao valor de antes do lançamento. Assim, deve ser mostrado no ecrã a jogada, não sei o quê. Ok, temos aqui esta frase. Então vamos lá ver. Vamos começar por criar a função. Public boolean next play. E vai receber um jogador, ou seja, vai receber um player. Player, vou-lhe chamar jogador. A primeira coisa que acontece é o número de lançamentos tem que ser incrementado. Okay? Ou seja, vamos lançar, temos que meter o número de lançamentos incrementado em uma unidade. A seguir, vamos ter que lançar o dado. Para lançar o dado, dado.roll. O valor recebido vou guardar aqui numa variável chamada pontos. Okay? Aqui temos o número de pontos que o dado gerou neste lançamento. Agora, como é que a gente sabe que o jogador ganhou? Se o jogador .get pontuação, ou seja, a pontuação que o jogador já traz de trás, mais os pontos gerados agora, se forem exatamente igual aos pontos para ganhar. Se for exatamente igual, ele ganhou. Caso contrário, temos mais duas opções. Se ele... Vamos pôr aqui a primeira. Se a pontuação mais o número de pontos for maior que os pontos para ganhar, ok? Ou, caso contrário, ou seja, temos três opções. Ou é igual e ele ganhou, ou ultrapassamos o número de pontos necessários. A única operação que falta é se não atingimos ainda a pontuação necessária. Ok? São as três opções. Então, no caso dele ter ganho, vamos retornar true. No caso, neste else, ou seja, se ele não ganhar, nós sabemos sempre que retornamos false. Ok? E já temos, ou seja, ele só retorna true quando ganha. Quando entramos dentro do else, a gente já sabe que ele não ganha, então retorna sempre false. Agora vamos ver. Então, se for o caso, deve ser mostrada esta mensagem no ecrã. O jogador venceu em N jogadas. Então, o que a gente vai escrever aqui é system.out.println e vamos escrever o jogador, e agora temos que acrescentar o nome dele, e o nome dele vai ser jogador.getNome, e agora concatenamos, venceu em, e agora vamos pôr o número de jogadas, que é o número de lançamentos, e agora concatenamos com a palavra jogadas. Aí vai aparecer o jogador António venceu em 3 jogadas. É a frase que vai aparecer.
não se esqueça de incrementar o número de vitórias do jogador que ganhar. Então, jogador ponto incrementar o número de vitórias. Ok, cá está. E ele incrementa o número de vitórias. Ok, cá está. Neste caso, deve retornar um valor booleano verdadeiro. Já fizemos isso. Se o jogador não ganhar após o lançamento, o método deve retornar o valor lógico falso. Já fizemos isso. Deve adicionar o valor obtido pelo lançamento do dado e mostrar o resultado no ecrã da seguinte forma. Jogador X, N pontos. Ok, então, se o número de pontos não ultrapassar o número de pontos necessários para ganhar, temos que incrementar o número de pontos. Então, add score, vamos adicionar pontos ao jogador. E quais são os pontos que vamos adicionar? São exatamente estes dados pelo dado, ou seja, pelo lançamento do dado. Okay? Adicionamos. E agora temos que mostrar a mensagem no ecrã a dizer o nome do jogador e os pontos. Então, system out println jogador, e agora adicionamos o nome dele. Vou copiar aqui de cima. Ou seja, fazemos aqui uma concatenação entre estas duas strings. Agora uma nova concatenação. 2 pontos. E agora vou buscar o número de pontos dele. Get pontuação mais pontos. Okay? Ele mostra o nome do jogador. Ou seja, o jogador António, 3 pontos. Okay? Cá está. No caso particular do jogador não ganhar por ultrapassar o valor de pontos necessários, o lançamento conta, okay? Mas o número de pontos permanece igual ao valor do lançamento. Assim, deve ser mostrada a mensagem no ecrã, a jogada de X pontos do jogador ultrapassa o limite de pontos a alcançar e não conta. Ok, então, o que acontece é que, se viermos para aqui, ele não vai ser adicionado pontos, vai simplesmente mostrar uma mensagem desta. Okay, system out.println. Vou ver novamente a mensagem, para não me enganar a escrever. A jogada de não sei quantos pontos do jogador. Ou seja, a jogada de... Vamos concatenar com pontos mais do jogador. E agora concatenamos com o nome. Jogador.getNome. E agora o que é que diz em seguida? Ultrapassa o limite de pontos a alcançar e não conta. Ultrapassa o limite de pontos e não conta. Okay? Cá temos a frase. Ou seja, neste caso, ultrapassa o número de pontos, não somamos os pontos, contamos o número de lançamentos e retorna false. Okay? A seguir, cria um método de play. Este método deverá simular uma partida entre dois jogadores. Os lançamentos deverão ser repetidos automaticamente até um dos jogadores ter atingido o número de pontos necessário. Nesse momento, ganha o jogador que tiver alcançado primeiro o número de pontos exato. Public void play. Sim. Então vamos lá ver novamente. Simular uma partida entre dois jogadores. Vamos repeti-los automaticamente até que um dos jogadores tenha atingido o número de pontos necessário. Ok. Então podemos pôr aqui um ciclo. Como não sabemos quantas vezes ele vai repetir, podemos fazer um do while. E um do while porquê? Porque o do while obriga sempre a pelo menos uma repetição, a uma iteração. Okay? Iteração e repetição é a mesma coisa. Então nós temos um ciclo do while em que ele vai executar aqui umas instruções enquanto qualquer coisa. Okay? Então já vamos ver qual é aqui a condição. Neste caso, como é que nós conseguimos garantir que é o jogador 1 ou o jogador 2? Podemos fazê-lo através da utilização de como é que sabemos que é a vez do jogador 1 ou a vez do jogador 2? Então podemos fazer isso através da utilização do símbolo da percentagem, ou seja, isto vai nos dar o resto da divisão inteira. Então, o número de lançamentos no início é 0. Ok? Então, o número de lançamentos no início vai ser 0. E se
Se o número de lançamentos for... Se o número de lançamentos a dividir por 2 for igual a 0, isso significa que estamos com o jogador 1. Ok? Então, o jogador a jogar é o 1. Então eu vou definir aqui uma variável. O jogador a jogar. Okay? Vou definir inicialmente como null. Então, quando estamos com igual a 0, sabemos que o jogador a jogar é o 1. Então, o jogador a jogar vai ser o jogador 1. Caso contrário, as chavetas não são necessárias. O jogador a jogar será o jogador 2. E assim, nós garantimos sempre que joga primeiro o 1, depois o 2, depois o 1, depois o 2 e não temos o mesmo jogador a repetir 2 vezes a mesma jogada. Depois disto, o que é que fazemos? Temos que chamar o método nextPlay. E o método nextPlay vai receber um jogador. E o jogador ele vai ser sempre o mesmo, que é o jogador a jogar. Que vai receber ou o 1 ou o 2. E vai devolver um valor booleano. Ok? Boolean e vou-lhe chamar res. Okay? Este ciclo vai continuar enquanto res for igual a false. Temos que declarar esta variável fora do ciclo. Boolean res igual a false. Ok, cá está. Ou seja, o que é que ele vai fazer? Declara a variável. Cada vez que jogar, se for false, significa que não ganhou. Okay? Se não ganhou, tem que continuar a correr o ciclo. Se for true, significa que ganhou, então pode sair do ciclo. Okay? E ele vai continuar aqui. Jogador 1, jogador 2, joga, vê se ganhou, enquanto não ganhar, continua com o ciclo. Em cada next play, o que é que ele faz? Número de lançamentos mais. E o número de lançamentos vai permitir alternar entre o jogador 1 e o jogador 2. Por último, cria um método para reiniciar o jogo que vai colocar a pontuação dos jogadores e o número de lançamentos a 0. Ok, então o número de lançamentos aqui nem precisamos definir como 0. Este método, o método para reiniciar o jogo, vamos lhe chamar reset. Ou vamos reiniciar. Public void reiniciar. O que é que ele vai fazer? Colocar a pontuação dos jogadores e o número de lançamentos a 0. Então, número de lançamentos fica a 0. Jogador 1.reset e o jogador 2.reset. E o reset o que é que fazia? O reset colocava a pontuação dos jogadores a 0. Ok? Então, já acabamos todos os pontos. A seguir vamos para a classe seguinte, para o projeto seguinte. Então vamos testar aqui o nosso projeto. Vamos aqui à nossa main. Posso retirar aqui todos estes comentários, não são necessários. Então tenho aqui o jogador 1, vamos criar aqui o 2, que vai ser a Ana. Okay, temos o António, o 1 e a Ana como 2. Agora vamos criar um novo game. Vou-lhe chamar game, igual a new game. E o nosso jogo tem que receber 3 parâmetros. O nome do 1, o nome do 2 e os pontos. Ok, então nem sequer é necessário criar aqui. Vou meter aqui António. Vou colocar aqui Ana. E vamos colocar que são 10 pontos necessários. Ok, cá está. Depois, o que é que a gente faz? A gente vai fazer chamar o método play. Play. Okay? E o método play, desculpa, play, mas é game.play. O que é que faz o play? Vai simular o jogo. Vai simular os lançamentos e vai mostrar em cada jogada, vai mostrar as mensagens necessárias. De seguida, o que é que podemos fazer? Podemos fazer o reiniciar, game.reiniciar, e podemos fazer um novo jogo.
Vamos só simular aqui 2 jogos e o reiniciar. E vamos testar. Então vamos ver. O jogador António 4 pontos, ou seja, o primeiro lançamento do António deu-lhe 4 pontos. O primeiro lançamento da Ana deu-lhe 2 pontos. Sabendo que no máximo eram 10 pontos. Ok? O segundo lançamento do António foi de 5, ou seja, 4 mais 5 deu os tais 9. Da Ana também foi de 5, deu-lhe 7 pontos. Depois, a jogada 4 do António ultrapassa o limite de pontos e não conta. Mas esta era a jogada 5. Que é 1, 2, 3, 4, 5. Ok, então vamos ver aqui o erro que temos. Temos aqui um erro. A jogada de 4 pontos. O erro não é... A jogada de 4 pontos do jogador António ultrapassa o limite de pontos e não conta. Exatamente, não era a jogada 4, mas é a jogada de 4 pontos. Faltava aqui a frase. Então vamos lá testar novamente para corrigir aqui o erro de português. Ok, cá temos. Então, primeira jogada do António, 1 ponto. Primeira jogada da Ana, 6. Segunda jogada do António, 6 pontos. Ou seja, fez 5 pontos também. A Ana passou dos 6 para os 8, ou seja, fez 2. Depois, a jogada de 6 pontos do António ultrapassa o limite de pontos e não conta. A Ana somou mais 1 ponto, ficou com 9. A seguir, o António, que tinha 6, passou a 8. Okay? A jogada de 3 pontos da Ana não conta. E depois diz que o jogador António venceu em 9 jogadas. Okay? Quer dizer que à 9ª jogada, o António conseguiu aqui 2 pontos para somar a estes 8 e ganhou o jogo. Okay? Depois, o que é que a gente fez? Fizemos o reiniciar e fizemos um novo jogo. Então vamos ver. O jogador António, 2 pontos, ou seja, voltámos à primeira jogada. 3, 7, 8. Depois o António ultrapassou, a Ana ultrapassou e o António venceu em 7 jogadas. Okay? O António venceu 2 vezes. Se nós, por exemplo, víssemos o número de vitórias do jogador, iriam aparecer cá em baixo. Vamos pôr assim. Quando acaba o jogo, vamos pôr... Vamos aqui arranjar uma maneira. Vamos fazer assim. Game. Vamos adicionar aqui um método para devolver os jogadores. Ou seja, vamos fazer aqui 2 seletores. Insert code. Seletor para jogador 1. Vamos fazer aqui para o jogador 1 e para o jogador 2. Vamos gerar. Ou seja, ele vai devolver o jogador 1 e o jogador 2 do jogo. E isso vai me permitir o quê? Vai permitir que eu faça system.out.println game.get jogador 1 ponto número de vitórias. Okay? E a gente pode pôr jogador 1 número de vitórias. Okay? E ele vai mostrar o número de vitórias do jogador 1 e podemos fazer exatamente o mesmo para o jogador 2. E fazemos isto após cada um dos jogos para ver se ele está a contar bem o número de vitórias. Vamos simular novamente e temos o primeiro jogo acaba, ganha a Ana. Então a Ana é o jogador 2, então temos aqui o número de vitórias do jogador 2 com 1. O segundo jogo ganha o António e temos o jogador 1 com uma vitória e o jogador 2 com uma vitória. Okay? E vemos que está tudo a funcionar. Passando agora ao segundo projeto, vamos simular uma calculadora. Okay? Temos que inicialmente mostrar aqui a lista de operações, depois vamos fazer aqui uns pedidos ao utilizador acerca da operação e dos valores necessários para a operação. Ou seja, vamos lá ver o que é que temos que fazer. Vamos ter que começar por criar uma classe chamada Operation, que vai ter 2 atributos, o primeiro e o segundo número. Okay, então vamos lá. Aqui no nosso exercício 3, uma nova classe chamada Operation. Vamos ter 2 atributos. Neste caso vamos colocar números reais. Número 1, número 2. Depois temos que criar um construtor sem atributos.
Ok, um construtor por defeito. Está. Vamos dizer que o número 1 vai ficar com o valor 0 e o número 2 também fica com o valor 0. Porquê? Porque temos que inicializar sempre os atributos da classe. Agora, criar métodos seletores e modificadores. Vamos novamente utilizar aqui o nosso atalho. Ok, cá temos seletor para o número 1, modificador para o número 1, seletor para o número 2 e modificador para o número 2. Seguir um método para adicionar, um método para subtrair, um para multiplicar e outro para dividir. Ou seja, os 4 métodos necessários para as operações matemáticas básicas. Então, public, double, somar. Okay, e o que ele vai fazer é retornar o número 1 mais o número 2. Okay, essencialmente é isto. E agora vamos replicar isto para os outros 3. Então, o segundo é subtrair. Aqui vai ficar um menos. Depois temos o multiplicar. E por último temos o dividir. Okay? No dividir só temos que garantir que se o número 2 for diferente de 0, podemos dividir por 2. Caso contrário, podemos retornar aqui menos 999, ou seja, quando retornar o valor menos 999, nós sabemos que houve um erro. Porquê? Porque estamos a tentar dividir o primeiro número por 0. Okay? Ou seja, dá o tal infinito. Porque não pode, então não existem divisões por 0. A seguir temos uma classe chamada menu, okay? Que vamos ter que lhe atribuir um atributo reader da classe input_reader. Okay? A classe input_reader é uma classe que tem como objetivo utilizar a classe scan. Okay? Vamos aqui criá-la num instantinho. Então, temos que começar por importar a biblioteca scanner. Okay. E o atributo desta classe será um novo scanner. Okay. Vamos lhe chamar scanner. Okay. E temos o construtor. E o que o construtor faz é inicializar este objeto do tipo scanner com a informação vinda do teclado. Okay? O que é que ele faz? O scanner é uma classe que permite ler ou receber informações. Neste caso, nós estamos a receber informações a partir do teclado. Okay? Então, este objeto vai nos permitir receber informações do teclado. Okay? Então, agora, nós podemos fazer pedidos. Por exemplo, imaginem que queremos pedir um número. Okay? Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos ter uma função que nos devolve um número. Neste caso, nós queremos números reais. Ok? Então, vou-lhe chamar pedir número. Ele, para pedir o número, tem que ter uma string com o texto. Veremos aqui. Okay? Tem que ter uma string com o texto. Em primeiro lugar, mostramos o nosso texto. E fazemos uma concatenação com um espaço. Que é para, a seguir ao texto, ter o espaço. E, a seguir, vamos retornar o scanner.nextDouble. Onde é que ele está? Aqui. NextDouble. Okay? É o que ele está a fazer. Mostra o texto da nossa pergunta. Por exemplo, o texto pode ser aqui. Insira um número. Ele mostra o texto, junta-lhe um espaço e à frente nós podemos escrever um número real e ele vai nos devolver. Isto também é possível fazer, por exemplo, para números inteiros. Vamos escrever aqui pedir número real e aqui vamos escrever pedir número inteiro. Okay? O princípio é exatamente o mesmo, só que agora em vez de ser nextDouble é nextInt. Okay? Podemos fazer o mesmo princípio, por exemplo, para strings.
pedir resposta, vamos lhe chamar assim. String texto. Ou seja, o princípio, como veem, é sempre o mesmo. Mostramos o texto e agora, em vez de ser nextInt, está a ser só next. Okay? Isto permite-nos ir buscar informações do teclado. Aqui devolve uma string, aqui devolve inteiro, aqui devolve real. Ok? Então, voltando aqui ao nosso enunciado, nós tínhamos que ir criar uma classe menu que vai adicionar um atributo de reader. Okay? Então, vamos criar aqui uma nova classe chamada menu. Okay? Agora, aqui dentro vamos ter um input reader, que é do tipo reader. Temos cá o nosso atributo. Agora, tínhamos que ter um construtor. Vamos lá fazer aqui. Public menu. E o nosso input reader, o construtor, é um construtor por defeito. Por isso, aqui a única coisa que temos que fazer é fazer reader igual new input reader. Chamamos o construtor por defeito. Cá está. O atributo seguinte, aliás, o método seguinte é o método display, que é para mostrar o menu. E para mostrar o menu, então, há de ser um procedimento. Okay. Método display. Okay. E o nosso menu tem várias operações. Primeiro, mostrar calculadora básica. Então, system.out.println, 3 asteriscos, calculadora básica, 3 asteriscos. A seguir tem mais uma linha em branco. Ou seja, uma linha em branco basta ficar assim. Agora temos aqui mais. Ou seja, a seguir é adicionar, subtrair. Então, 1 adicionar, 2 subtrair. Ou seja, estamos a mostrar todas as operações que a calculadora permite fazer. 4 dividir. E o quinto era sair, penso eu. Já confirmar. É o 0. O 0 é que é sair. Depois ainda tinha mais uma frase a dizer: escolha a sua operação. E aqui, em vez de ser print, vamos pôr println, que é para ele poder escrever. Em vez de ser println, pomos print, aliás, para ele poder escrever à frente do escolha a sua operação. Ok, exatamente. A sua opção, não é operação. Opção. Ok, cá temos o nosso procedimento display. De seguida, vamos ver, temos criar um método read option, que vai ler o número inteiro a partir do teclado usando o atributo reader. Use como question o texto opção. Não deverá sair deste método enquanto não for escolhida uma opção válida. Ok, então vamos lá ver. Vamos public void read option. Ok, read option. Vamos confirmar se é este o nome, exatamente. Que vai ler o número inteiro a partir do teclado utilizando o número reader, usando o atributo reader. Então reader ponto pedir o número int e o texto que vamos escrever aqui é opção. Ou seja, qual é a pergunta? Okay? Isto vai nos devolver um número inteiro. Agora, não podemos sair deste método enquanto não for escolhida uma opção válida. Okay? E a opção válida tem de ser entre 0 a 4. Então, o que é que a gente faz? Int opção. Ok? E agora fazemos o quê? While opção diferente. Vamos utilizar um do while. Vamos utilizar um do while porque uma repetição ele vai ter que fazer sempre. Por isso, utilizamos o do while. Então, enquanto a opção for menor do que 0 ou a opção for maior do que 4, não é válido. Então, se não é válido, ele vai continuar a pedir. Ou seja, o que é que ele faz? Declara a variável opção, entra no ciclo, pede o número.
o número é menor do que 0 ou maior do que 4, continua. E vai andar aqui neste ciclo enquanto for menor do que 0 ou então for maior do que 4. Okay? A partir do momento em que for 0 ou 1 ou 2 ou 3 ou 4, ele entra, aliás, ele sai do ciclo. Agora, temos que mostrar aqui uma mensagem de erro. Sempre que for fornecida uma opção inválida, deve mostrar a mensagem: escolha uma opção correta, 0 ou 4. Ou seja, se a opção for menor do que 0 ou a opção for menor do que 4, mostramos uma mensagem de erro. System.out.println, escolha uma opção correta, 0 a 4. Ok, cá está. Isto é o nosso read option, ou seja, ele vai pedir uma opção, vai andar aqui a correr enquanto for diferente. Agora, no final, queremos ter que devolver a opção, por isso isto não pode ser um procedimento, tem que ser uma função. Okay? Nós temos no final que devolver a opção escolhida pelo utilizador. Próximo. Crie uma classe Calculator, inclua esta classe como atributos um objeto da classe Menu, outro da classe Operation e um último da classe InputReader. Ok, então vamos calcular. Vamos criar aqui uma nova classe chamada Calculator. Temos que ter um objeto da classe InputReader, um objeto da classe Operation, ok, e o último é um objeto da classe Menu. Okay. Cá temos os nossos 3 atributos. Agora temos que criar o nosso construtor. Construtor por defeito. A única coisa que vai fazer é chamar o construtor das outras classes. Reader igual a new input reader. Operation igual a new operation. Menu igual a new menu. Okay? Temos o menu tem o construtor por defeito, input reader tem construtor por defeito, operation tem construtor por defeito. Ok? Crie na classe criada, esta frase não faz muito sentido, o método readOperators, que deverá pedir ao utilizador 2 números reais que deverão depois ser passados para dentro do objeto Operation. Ok, então vamos lá. O método readOperators. Public void readOperators. Ou seja, vai pedir os números ao utilizador. E depois são passados. Ok, vamos começar por pedir os números ao utilizador. Então, como é que a gente pode fazer? Utilizando aqui o input reader. Ok, então, double num1 igual a reader ponto pedir o número real, insira um número. Podemos pôr assim. Okay? Insira um número. E podemos fazer a mesma coisa para o número 2. Okay? Ele está a pedir 2 números e a guardá-los nas variáveis número 1 e número 2. E depois temos que passar para dentro do objeto Operation. Então, Operation, ponto. E agora o que é que a gente tem que fazer? Temos que atribuir o set número 1 para o número 1 e o set número 2 para o número 2. Okay? Temos que, estamos a associar ao objeto Operation o número 1 recebido ali e o número 2 recebido ali também. Ok, crio o método start. O que é que faz o método start? Vai mostrar o menu e lê a opção selecionada. Ok, public void start. Okay. Em primeiro lugar, mostra o menu. Então, o menu é mostrado através da função display. Aliás, do procedimento display. Menu.display. Cá está. Lê a opção selecionada. Então, para ler a opção, nós tínhamos o read option.
Okay? Então, menu.read option. E o read option devolve-nos uma opção. Okay? O read option é uma função que nos vai devolver a opção selecionada. Okay. Em seguida, no caso da opção selecionada não ser 0, deve pedir ao utilizador o primeiro e segundo números. Vamos utilizar o método read operators. Então, while if opção diferente de 0, okay, ele vai chamar o read operators. Okay? Essencialmente é isto. Vai pedir os números e vai atribuí-los ao objeto operation. E de seguida deve efetuar a operação correspondente. Ok, então ele vai ler e agora tem que efetuar a operação correspondente. Como é que a gente sabe qual é a operação? Temos que fazer aqui um switch. Case 1, temos uma soma. Então, operation, ponto, somar. Ok? Ele soma. Fazemos, já agora, fazemos aqui um break. Então, a segunda há de ser ponto subtrair. Esta há de ser multiplicar. E esta há de ser dividir. Case 2, 3 e 4. Okay? Temos as 4 operações e ele executa as operações. Okay? E vai retornar os tais valores. No final da operação deve mostrar uma linha, os números escolhidos, a operação e o resultado. Okay? Então, nós temos que, no final da operação, vamos colocar aqui double res. Okay? Isto é o que vai guardar aqui o nosso resultado. Então, res é igual. Vamos pôr para cada um deles. Independentemente da operação, ele mostra sempre, ele vai guardar sempre na mesma variável o resultado. Agora, o que é que ele tem que mostrar? Os números escolhidos, a operação e o resultado. Ok, então vamos pôr também aqui string char operação. Ok, então neste caso a operação vai ficar com o valor mais, okay, que é uma operação de uma soma. No segundo caso vamos guardar o valor de menos. Aqui vamos multiplicação e por último a divisão. Okay? Temos uma variável a guardar o valor da operação em cada operação definida. Okay? Então temos que ir mostrar agora os números escolhidos, a operação e o resultado. Então, essencialmente, podemos fazer system out println. Podemos mostrar os números. Então, fazemos operation.get número 1. E agora vamos concatenar isto com a variável operação. E vamos concatenar isto com a variável com o get número 2. Agora concatenamos novamente com o igual. E agora concatenamos com o valor da variável resultado. E vamos pôr aqui o valor da variável resultado inicializado com menos 1. E pronto, só para não dar erro. Okay. E a operação também temos que inicializar, vamos pôr assim com o valor com ponto de interrogação. Okay? Porque são variáveis que necessitam de estar inicializadas antes de entrar dentro do switch. Okay, então o que é que ele faz aqui? Por exemplo, vamos imaginar que o número 1 tinha o valor 3. Depois era uma operação de somar, por isso vai ficar 3 mais. O número 2 pode ser o 4, então vai ficar 3 mais 4 igual. Depois o resultado, que é 7. Ou seja, 3 mais 4 igual a 7. Okay? O único problema que existe aqui é quando tivermos na divisão e o segundo número for de 0. Okay? Então nós temos que fazer aqui essa exceção. Aliás, antes da operação, se a operação
for igual a 4 e o segundo número for igual a 0, ok? Aliás, até podemos fazer outra coisa. Se a operação for 4 e o res for igual, e vamos buscar aqui o valor de exceção. For igual a menos 999. Okay? Se a operação for igual a 4 e o res for igual a menos 999, isto significa que esta divisão é impossível. Okay? Então, system out println não pode dividir por 0. Vamos pôr assim, erro, 2 pontos. Não pode dividir por 0. Caso contrário, é que mostra o resultado da operação. Se for escolhida a opção 0, deve mostrar no ecrã saiu da calculadora. Ou seja, quando é que a gente sabe que escolheu a opção 0? Temos este if aqui no else. Okay? Se temos o if, opção diferente de 0, quando entramos no else é porque a opção é igual a 0. Saiu da calculadora. Deverá permitir ao utilizador fazer mais do que uma operação, saindo apenas quando for escolhida a opção 0. Ok. Então, o que é que a gente vai fazer? Um ciclo. Temos um ciclo do while. Okay? Ele vai continuar enquanto a operação for diferente de 0. E este código todo que está aqui dentro vai para dentro do ciclo. Okay? Então o que é que ele faz? Tem um ciclo do while que vai repetir enquanto a opção for diferente de 0. Ao entrar, ele vai começar por ler a opção. Okay? Vai começar por ler a opção e antes de ler a opção tem que ter o menu, exatamente. Aqui está. Ou seja, ele primeiro declara a variável opção, entra no ciclo, mostra o menu, vai ler a opção que vem do menu. Se a opção for diferente de 0, executa a operação. Se for igual a 0, ele diz saiu da calculadora. E vai continuar dentro deste ciclo enquanto a opção for diferente de 0. Ok? Então vamos testar aqui o nosso programa para ver se está tudo correto. Vamos voltar aqui à nossa main. Vou comentar os testes do primeiro projeto. Ok? Então, agora, nós precisamos de uma calculadora. Ok? Cá temos a calculadora. Calc ponto. E o método chama-se start. Start. Okay? É só chamar isto. Ou seja, declaramos o objeto do tipo calculator, chamamos o construtor, chamamos o método start. O método start é o responsável por fazer todas as operações, desde mostrar o menu, ler a opção, executar as operações e mostrar o resultado. Então, vamos testar. Okay? Mostra o menu. Okay? Isto não está muito bem. Escolha a sua opção, 2 pontos, opção. Eu vou meter aqui, vamos parar aqui, vamos pôr aqui um print line, em vez de ser... aqui está o menu. Escolha a sua opção, vamos aqui print line. Okay? Acho que vai ficar melhor. Escolha a sua opção, tiramos aqui os 2 pontos. Vamos fazer novamente. Ok, está um bocadinho melhor. Escolho a opção, vou pôr -3, que é uma opção inválida. Ok, ponho -1. Ok, ponho 2. Estão a ver? Entrou na opção. Ok, enquanto não inserir uma opção inválida, enquanto não inserir uma opção válida, eu continuo a pedir. Agora vou pôr o valor 4 e vou pôr o valor 3. Então o que é que ele está a fazer? Inseriu e disse que 52.0. Ok, temos aqui um erro. Vamos lá ver. Ou seja, o resultado final até foi correto. Foi 1.0, porque é 4 menos 3. Mas temos aqui qualquer erro na concatenação. Vamos ver.
Isto é aqui. Exato. Nós temos que concatenar com string e vamos colocar aqui espaços pelo meio. Okay? Porque senão ele não vai perceber que são strings que queremos no final. Okay? Cá está. Ou seja, ele concatena o número com a string e a partir daqui isto deixa de ser um número e passa a ser uma string. Concatenando depois com o char, concatenando depois com o outro número e não vai haver aqui confusões entre tipos de dados. Ok, vamos lá testar novamente. Já agora, vamos aqui na opção, vamos pôr a opção 0. Ele diz que saiu do calculador, quer dizer que a opção 0 está a funcionar. Vamos testar novamente. Ok, vou pôr a opção 3, inserir o número 4, 2. Ok, 4 vezes 2 igual a 8. Ok, vamos pôr o dividir. Vamos dividir 5 por 2. Ok, 2,5. Vamos pôr novamente o dividir e vamos experimentar dividir por 0. 8 a dividir por 0. Okay? Deu-me menos 999. Nós tínhamos o case 4 na operação. Porque não é operação, é opção. É opção. Ok, enganei-me aqui. Opção é igual a 4 e o resto 9 menos 999. Ok, então vamos lá testar novamente. Ok, então vamos fazer agora já a divisão. 5 a dividir por 0. Erro, não se pode dividir por 0. Novamente a experimentar uma divisão. 6 a dividir por 3 dá 2. Ok? Se carregar no 0, saiu da calculadora. Okay? Está terminada a resolução do nosso exercício. Se tiverem alguma questão, podem deixar nos comentários.